Qual é a força do mal? A força do mal é a força que nós lidamos. E se nós agimos para favorecer o mal, ou se nós não agimos, e o não agir, a nossa negligência, nossa indiferença, nossa apatia, é um combustível fenomenal para o mal. A gente precisa entender que não agir é agir e é colaborar com o mal e é fortalecer as forças do mal. Qual é mesmo a força prática, não é, na vida dos homens que essas ações possuem? Porque a gente vai falar aqui da consagração. Eu sei, a gente está com muita dificuldade de passar alguns termos que são verdades necessárias, que os homens precisam entrar nesse tema, porque as pessoas têm desprezado o espiritual, e é o espiritual que controla o físico, o social, o material. A nossa vida só passa a existir porque existe uma vida antes, que é a vida espiritual. O mal tem a força que nós lidamos, e a nossa falta de ação, né, é um dos melhores combustíveis que o mal precisa para se fortalecer e agir e se formar. A gente vai falar nesse vídeo sobre ações que estão sendo necessárias de serem feitas e têm de ser feitas publicamente para alcançarem o que eles pretendem, ações que são completamente destrutivas, que são espirituais, e a gente precisa entender que existe um espiritual ligado a Deus, e sim, o espiritual que é ligado a forças ruins, porque eu estou evitando usar um monte de tipo de palavras aqui. Então, existe esse outra usado para fazer mal, não é? Não vão fazer bem, não vão trazer desenvolvimento pessoal para as pessoas. Essas apresentações, como que a gente vai mostrar aqui, que o Lil Nas X fez, não são representações ou manifestações culturais, não são shows, são outras coisas. A gente vai falar disso aqui nesse vídeo. Os homens precisam saber, e olha, fica até o fim desse vídeo, porque as informações que tem aqui são muito importantes. Já curte agora, já se inscreva, ative o sininho, olha lá a sua inscrição, porque o YouTube está tirando as inscrições do pessoal do canal. Então, dá uma olhada lá, vê como que está a sua inscrição, refaça a sua inscrição se for necessário. Nos ajude a levar o mais longe que a gente conseguir levar essas mensagens para acordar homens e mulheres e gerar e formar um exército poderoso na nossa nação. A entrega de homens a forças espirituais da maldade. Esse não é um fato que acontece agora, é um fato antigo, mas nesse tempo as pessoas estão dormindo para essas coisas porque se afastaram de Deus, foram induzidas a se afastarem de Deus, e existe uma intenção nesse tempo de unir o masculino com o mal e com força das trevas. Não são a mesma coisa, não é a mesma coisa. O homem não se deixa levar pelo mal. É incrível como que o homem tem sofrido amargamente nesse tempo, mas não tem se deixado levar pelo mal e também não tem sido completamente dominado pelas forças das trevas, porque ele está distinguindo, ele vê, ele pode ceder à manipulação, mas ele está distinguindo muita coisa que está acontecendo nesse tempo. Tem um percentual bom de homens que estão atentos, que estão vendo e que estão fora dessa bolha que a maioria entrou. A gente tem de entender que quando nós não agimos, nós fortalecemos as forças do mal. A gente vai acompanhar o clipe do Lil Nas X, né? E a gente vai ver como que eles vão criando homens cada vez mais fracos, porque esse é o interesse da força das trevas. Com homens fracos, as trevas têm poder. Com homens fortes e espiritualmente nutridos, as trevas não têm poder. O clipe do Lil vai começar de uma forma terrível. Eu quero que você assista comigo esse clipe agora para a gente poder falar sobre ele. Assiste
para você entender. A gente olha, parece que não é tão, né? Mas depois, na hora que a gente vai analisar aqui, você vai ver como é que esse negócio desse clipe é medonho. Vamos assistir para você ver. Você viu aí? Começa com a entrada dos sósias de celebridades, não é? Do Obama, da Oprah, cantores como Ed Sheeran, né? Taylor Swift, Kanye West, Mariah Carey, todas essas pessoas entrando no céu, como se o céu fosse um lugar que todo mundo entrasse, que não, né? O céu fosse um inferno mesmo. Então aí e uma coisa medonha, Michael Jackson ainda estava lá, ainda fazendo show, ainda Moonwalk lá, dançando lá, né? Então presta atenção. Depois segue mostrando ele mesmo vestido, né, como um deus, de modo sensual, afeminado, entrando. Depois vem o caldeirão do inferno, né? Desce de lá do céu, ó, a ligação entre o céu e o inferno, e esse caldeirão, ele tá cheio de quê? Olha lá, a gente vê as pernas, né, vazando para fora do caldeirão. Agora, a imagem a seguir é a mais desastrosa. É ele que estava vestido como um deus, né, jogando basquete com um demônio mesmo, com o diabo. Então, a união de Deus, porque ele está se colocando ali como Deus, está representando Deus. Depois você vai ver nesse clipe aonde a gente vai chegar com esse clipe. Ele está se colocando como Deus mesmo, como Senhor do universo. E o Senhor do universo brincando num momento de lazer com o diabo, a união do masculino, colocando como divino, mas um divino desconstruído, que é um homem afeminado, né, levando a outras condições. Então, presta atenção nessa monstruosidade desse clipe, e essas coisas não são manifestações culturais, isso não faz parte de um show, isso faz parte de uma ação espiritual. Aí, logo a seguir dele jogando basquete com o inimigo, aí aparece ele já todo afeminado, como líder de torcida, sendo levantado, exaltado. E por quê? Porque ele era o líder da torcida do cara que vai ser crucificado, e aí é o homem crucificado no lugar do Filho de Deus. É colocar uma imagem desconstruída de um homem desconstruído, de um homem destruído, um homem pervertido no lugar do santo e puro. E aí vem a questão da iconografia gay, da substituição do divino pelo humano, que é o homem, e ainda nessa substituição do divino pelo homem, é um homem desconstruído, um homem tomado pela força contrária de Deus e unida completamente à força das trevas. Depois vem a imagem ali de Moisés, e ele vai misturar Moisés com Noé, porque ele vem trazer a questão da água, e aí a gente vê o Leviatã, né, a invocação do Leviatã, que vem a destruição, que vem o dilúvio. Por isso que a gente fala, porque quando ele está no campo, vestido lá no campo, junto com as ovelhinhas, e depois ele pega lá o cajado, o bastão, você vê que ele vem com toda essa representação de Moisés e depois a representação de Noé naquele dilúvio, destruição total. Não é só a questão do aquecimento global que eles estão falando ali, sobre a destruição da natureza, não, é toda uma representação de que eles estão caminhando para destruir a imagem de Cristo, colocando o homem, não é, destruído no lugar do sacrifício de Cristo, e depois vem a destruição. Só que eles mostram bem claro, dentro do clipe, que você vai descer do céu e vai para o inferno, na representação do fogo, na representação
do vermelho. E ele não estava ali querendo provocar, não era só uma questão de marketing, é realmente dessensibilização para que eles possam continuar fazendo essa trajetória de oferendas e de cultos sacrificiais que aconteciam lá no passado e que Abraão saiu do meio disso para construir um novo povo, porque aqueles povos lá do passado, quase todos foram destruídos, porque eles prestavam culto a Baco, que vem os bacanais, as orgias, a Íris, Osíris, a Cera, Baal, aí vem Moloque, vem o El, né, que também é um deus lá daquele povo do passado, vem a Nat, quais os povos do passado, né? Os celtas, os bárbaros, os druidas, os babilônicos, os caldeus, os sidônios, os gregos, mesopotâmios, sumérios, acádios, egípcios, persas, midianitas, filisteus. Muitos desses povos não existem mais, foram à extinção mesmo por causa dessa condição que a gente encontra nesses bacanais, nessas orgias a céu aberto, que são esses clipes aí, essas oferendas humanas a esse tipo de entidades espirituais, que eu não posso estar falando algumas coisas, eu tenho de falar com muito cuidado. Então, olha, o que a gente vê nisso? O êxtase, a gente vê a prostituição cultural, a gente vê a questão dos eunucos, mas olha, e uma coisa, eunuco é um homem que não se relaciona, não é um gay, não é um homem levado à perversão. A perversão vem de perverso, de malignidade, de maldade, é sexo com dor, sexo ruim, tá? Então a gente tem de entender essas coisas que vêm também, e no meio disso tem a destruição humana desde as primeiras etapas da vida, e por isso envolve a cor vermelha, que representa o ser humano também, o primeiro homem, o primeiro ser a ser criado, representa vida e também tirar essa vida. Então, essa invocação para trazer é dentro desse sentido, e a gente precisa trazer essas verdades para as nossas vidas. Olha, deixa aqui seu comentário sobre essas questões, vamos abrir os nossos olhos e não vamos aceitar que os homens continuem sendo consagrados. Você vê, tem consagração de homens a essas forças espirituais que eu não posso falar, que são forças escuras, são forças vindas dos abismos. Então, entenda que essas forças não são para fazer o bem, são para destruir, e tem esses mesmos rituais sendo feitos para destruir as mulheres também. E olha para a realidade que a gente vê hoje, nesse tempo. Quando a gente fala sobre a questão... Você acredita em macumbaria? Isso daí para você é o quê? Deixa aí seu comentário, não sai daqui sem conhecer os livros que eu escrevi, Criados para Governar e o Método de Cristo, e vem semelhante a ele, que é o livro, é o cabeça desses três, é uma trilogia que eu escrevi sobre o poder da masculinidade. Depois vem Poderosamente Jesus, Mente de Leão e Quebrando Trancas de Ferro. Então nós vamos ter 6 livros, no mínimo, já escritos, dentro dessa ideia de que o homem precisa entender o que está acontecendo, quebrar todas essas malignidades que acontecem e transformar a sua vida e mudar o rumo de algumas pessoas. A gente não pode fazer tudo. O fim virá, a Bíblia já falou sobre isso, mas a gente pode ajudar alguém nesse intercurso entre o que a gente está vivendo e o fim que virá, e tornar a vida de alguém um pouco melhor. Que Deus derrame a sua graça e o seu amor sobre a sua vida e te abençoe grandemente.